Olá, estamos em março de 2018, dando continuidade aí à segunda temporada de O Tema É. Nós vamos falar hoje de um tema muito importante aí na Justiça do Trabalho, que é sobre dano estético. Você sabe o que significa um dano estético do ponto de vista jurídico e médico? Olá, eu sou José Marcelo Penteado, médico perito da Justiça do Trabalho, sócio-diretor da empresa MedSafe Solution, que produz softwares para a área de perícia médica, ergonomia e outras. Sócio-diretor também do Instituto Imersão, uma nova proposta de compartilhamento de conhecimento. Conheça aí o nosso site nos endereços que aparecem aqui embaixo, www.institutoimersão.com.br. E vamos falar hoje sobre dano estético. Dano estético, ele vem sendo muito colocado aí na Justiça do Trabalho, principalmente nas ações onde ocorre um acidente de trabalho com lesão morfológica ou doenças do trabalho, onde são necessárias aí intervenções cirúrgicas para o seu tratamento. Para estabelecimento do dano estético, nós temos que ter como base três situações que vão determinar a existência do dano estético. A primeira situação é que ela tem que ser visível. Segundo dado, que ela tem que ser permanente. E terceira situação é que ela tem que fazer uma evolução para pior. Então, sempre que nós vamos falar sobre dano estético, a gente tem que ter isso na nossa cabeça. E o que é ser um dano visível? Quando nós falamos sobre dano estético visível, antigamente falava-se muito assim, que somente seriam indenizáveis aqueles que seriam as grandes lesões, os grandes aleijões, né? Isso tem mudado com o conhecimento do que tange a matéria. Por quê? Porque qualquer dano que seja efetivamente visível por uma pessoa, ele vai ser passível de indenização, desde os menores danos até os maiores danos. E aí vai caber ao médico fazer a valoração desse dano para o juiz saber como que vai indenizar. Obviamente, um dano menor, pequeno, a indenização vai ser maior. Os grandes aleijões, etc. e tal, vai ser uma indenização maior, ok? E vai caber ao médico fazer essa avaliação. Existe uma questão, por exemplo, eu tive uma lesão no couro cabeludo. Essa lesão no couro cabeludo é coberta pelo cabelo, então não vai ter indenização. Não, houve um dano estético? Houve um dano estético. Ele é coberto pelo cabelo, ou você tem um dano estético coberto nas partes íntimas, coberto pela roupa. É um dano estético? Claro que é um dano estético. Mas, para a pessoa, aquilo se tornou um dano. E ela é visível para a pessoa, então ele deverá ser indenizado, mas num valor menor. Então, o primeiro dado que nós temos que ter assim, você visualizou a lesão? Ela é visível? Ela é visível. Tá, ela é visível, mas ela pode ser coberta por roupas, pelos, tatuagens, etc. Pode, ok. Então, o perito médico vai fazer essa avaliação e vai informar o juiz sobre o quantum que eu tenho de dano estético, que eu vou falar daqui a pouco. Muito bem. O segundo passo além dela ser visível, ela tem que ser permanente. Isso significa o quê? Eu estou com uma lesão, eu tive um corte, eu tenho um tumor, alguma coisa que está me produzindo essa lesão. Tá, ela ainda é passível de tratamento? Ela é passível de melhoria? Se eu fizer uma cirurgia plástica, se eu usar um creme dermatológico, que vai melhorar essa lesão? Não, se eu ainda fizer um tratamento, vai melhorar essa lesão. Muito bem, então eu ainda não posso valorá-la do ponto de vista de dano pessoal. Por quê? Porque ela ainda não está consolidada. Então, eu só vou poder valorar esse dano estético a partir do momento que eu sei que dali para frente não vai nem melhorar e nem piorar. Por quê? Porque sendo um dano permanente, pode ser que esse dano daqui a um ano acabe. Não exista mais a alteração estética. Então, vai receber indenização? Não vai receber indenização. Então, ele tem que ser um dano permanente, visível e permanente. E a terceira colocação é que ela tem que evoluir para pior. Eu não estou falando de dano estético. Se
Se eu estou falando de dano estético, significa que ele vai ter que evoluir para um enfeiamento. A pessoa tornou-se pior do que ela era antes da ocorrência do dano. Mas, lógico, todo dano estético é assim, não. Veja bem, vamos dar um exemplo claro. A pessoa tem os dentes todos podres. E aí ela toma um soco de alguém ou tem um acidente com trauma de face e ela perde 4, 5 dentes. Eu, como empresa ou como produtor do dano que dei o soco, eu vou lá e pago um tratamento de implante dentário ou eu pago uma dentadura para o cabra. O que aconteceu quando a pessoa vê essa pessoa que tinha os dentes todos podres e agora estão com os dentes bonitos, porque fez implante? A evolução foi para melhor ou para pior? Foi para melhor. Então ele não vai receber indenização de dano estético, ele vai receber indenização do quanto soco que ele sofreu, o sofrimento padecido que ele teve para fazer o implante, o tempo que ele ficou parado sem trabalhar. Então ele vai receber diversas coisas, mas não vai receber um dano estético. Muito bem. E como é que eu, perito, vou fazer para valorar esse dano? Então existem aí algumas formas, algumas maneiras de fazer. Eu oriento vocês a procurar então o nosso site, o institutoimersão.com.br, e nós teremos lá uma aula em EAD, onde nós vamos estar falando, inclusive, aí, sobre todos os temas de valoração do dano de uma forma muito mais profunda. Então, nós vamos falar lá de quais as maneiras que você pode fazer a análise do dano estético. Existem tabelas, existem maneiras de se calcular, tanto quantitativas quanto qualitativas, e isso a gente acaba, inclusive, explicando lá. Em linhas gerais, nós vamos calcular o dano estético numa escala, eu utilizo uma escala de 1 até 7, danos estéticos pequenos, escala 1, e danos estéticos maiores seriam 7 em 7, danos menores seriam numa escala de 1 em 7. Então, existe maneira de se calcular. Ela é uma avaliação eminentemente médica. Existe uma linha de pensamento que diz assim: não, cabe ao juiz valorar o dano estético. Não, o juiz não tem capacidade para valorar o dano estético. Quem é capacitado a isso é o médico. Por que é ele o capacitado? É o médico que vai, em primeiro lugar, ele que vai saber se a lesão está consolidada ou não, se aquilo vai melhorar ou não vai melhorar. Como que eu faço para ter uma ideia de como que eu faço para saber se a lesão vai melhorar? Ou uma avaliação do cirurgião plástico, ou normalmente 9 meses depois que ocorreu a última lesão, o último tratamento. Normalmente 9 meses é um tempo médio de possibilidade de melhoria ou não. Mas eu posso, como médico, inclusive, indicar se existirá necessidade ainda de intervenções estéticas, intervenções cirúrgicas até para melhorar esse dano. Então só o médico vai saber se essa lesão está consolidada ou não. Então tem que ser o médico. Outra coisa é que necessita uma exploração física muitas vezes. Ok, eu tenho uma lesão no rosto, não preciso de um exame muito mais aprofundado. Mas se eu tiver uma lesão de partes íntimas, como é que o magistrado vai analisar isso? Então, o magistrado ele fala sobre o que nós chamamos de prétium. E nós, médicos, falamos sobre quantum. O que quer dizer isso? Eu falo o quanto que tem de dano. Eu digo para o magistrado, olha, é um dano muito leve, médio, moderado, importante, muito importante. Eu falo para o juiz assim, é 1 em 7, 2 em 7, 3 em 7, até 7 em 7. Então eu falei o quanto. O prétium, que é o preço dessa lesão, 7 em 7 ou 1 em 7, caberá aí então o magistrado a valorar, colocar o valor que deverá receber, valor pecuniário que deverá receber o trabalhador ou aquela pessoa que sofreu o dano estético, ok? Então falamos aí em linhas gerais para vocês sobre dano estético. Espero ter esclarecido alguma coisa e esperamos vocês aí nos nossos cursos, os cursos que a gente tem dado no Brasil todo, o de imersão em perícias médicas, o nosso novo curso, oficina prática de perícias em Ler Dort, que tem sido de muito sucesso, o pessoal tem gostado bastante.
Espero vocês também acessando o nosso site lá da MedSafe Solution com os nossos softwares. Ok? Até a próxima. Obrigado aí por ter nos assistido mais uma vez no nosso tema aí.